Coragem, sou eu, disse Jesus aos discípulos em um dia de muito temor, em uma noite, aliás, de muito temor, de muito medo que eles sentiram. Quando nós sentimos medo, a quem recorremos? E do que nós temos medo? Essas e outras reflexões é que nós faremos de maneira especial nessa temática do dia de hoje, medo e o oposto dela, aquilo que Jesus diz aos discípulos e o que Deus deseja conceder a todos nós no dia de hoje. Coragem, Deus está conosco. Que todos tenham um abençoado culto e nós vamos dar início cantando o primeiro hino, a Deus cantai louvores. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Honra, glória, poder e domínio ao Pai e ao Filho, com o eterno Espírito, para todos sempre. Amém e amém. Ao Rei adoremos com todo fervor e graças rendamos ao seu grande amor. É Deus o refúgio, a defesa eternal, que em glória recebe louvor triunfal. Nós te glorificamos, Deus nosso Pai,
porque tu nos criaste. Nós te louvamos, Deus Filho, porque tu nos redimiste. Nós te honramos, Deus Espírito Santo, porque tu nos chamaste. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Confessemos os nossos pecados ao Pai misericordioso. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós e não nos recuses, por causa de nossas transgressões, a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido à Tua palavra. Tem compaixão de nós, Teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de Tua face ninguém é inocente. Lembra-te das Tuas promessas, dá-nos o Teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em Tua promessa esperamos. Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Que Ele nos guarde na sua graça. E a todos vós que assim credes, na qualidade de ministro da palavra, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo do dia, Salmo 18, versículos 1 a 9. Salmo 18, versículos 1 a 9, faremos a leitura de forma responsiva. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Passamos para as leituras indicadas para este culto. Primeiro livro do Antigo Testamento, primeira leitura do Antigo Testamento, o livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18. Jó 38, 4 a 18, será essa leitura feita pela Adriana aqui de Macaé. Leitura de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 18. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas,
alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Nessa leitura, então, do livro de Jó, nós percebemos o livro de Jó chegando ao final. Sabemos da odisseia de Jó, o homem que tinha tudo e perdeu tudo. E muitas vezes nos maravilhamos com a sua paciência. Jó é um modelo de paciência para muitos. Mas é até a página 2, né? Porque a gente sabe que Jó também chegou até mesmo a amaldiçoar o dia em que nasceu. E os amigos de Jó eram pessoas amarguradas, pessoas que não consolavam Jó e que diziam que ele tinha perdido tudo, inclusive a sua saúde, porque ele merecia isso. Ao passo que Deus demonstra ao final do livro que Ele é o Senhor de tudo, Ele sabe de todas as situações, Ele conhece o mundo como ninguém. Foi Ele que fez a fundação de tudo que existe neste mundo, inclusive do mar e de tudo que nos cerca. E por isso, nós podemos confiar que, estando nas mãos dEle, mesmo sem saber o que irá ocorrer, podemos ficar tranquilos e não temer. A segunda leitura é da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Essa leitura será feita pela Poliana, também aqui de Macaé. A leitura de hoje está localizada em Romanos 10, versículo 5 a versículo 17. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele... Nesta leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, acompanhamos o apóstolo Paulo falando a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo também declara, especialmente ali no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que nele crê não será envergonhado. Nós acompanhamos que todos aqueles que creem em Cristo serão salvos, e aqueles que confessarem o seu nome
não precisarão temer mal algum neste mundo, porque Deus estará com estes. Leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, será feita pelo Rodrigo esta leitura, servirá de base para a nossa mensagem. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a leitura. Logo mais, então, refletiremos a respeito desta leitura. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar então o próximo hino. Solta o cabo da... Bonança se faz, pois com ele seguro.
Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Medo, estado emocional suscitado pela consciência de um perigo iminente que seja real ou que seja apenas uma impressão deste risco. Quantas vezes, pense consigo mesmo, quantas vezes o medo o paralisou e o impediu de alcançar determinados objetivos? Por outro lado, quantas vezes o medo também não o protegeu de acabar se prejudicando, sofrendo consequências de ações arriscadas que você evitou? Perceba que o medo, como quase tudo na vida, ele tem prós e contras. Há um lado ruim do medo, mas há um lado também importante, pois ele nos protege de determinados riscos desnecessários. Amados no Senhor, eu destaco no início desta reflexão a definição que diz que o medo pode ser suscitado por algo real ou algo imaginário. Ou seja, em muitas oportunidades, o medo é muito mais uma sensação do que algo real, um risco real para a nossa vida. Como muitas vezes dizem, o monstro é menor do que parece. Analise comigo algumas fobias que afetam muitas pessoas e perceba como isso é verdade. Há pessoas que são conhecidas como claustrofóbicas, ou seja, possuem medo de estarem em ambientes fechados. Situações comuns e corriqueiras, como entrar em um elevador ou subir em um avião, são tenebrosas para pessoas que têm claustrofobia. Há indivíduos que possuem um medo tremendo de aranhas, o que se denomina de aracnofobia. E por maior perigo que seja sofrer uma picada de determinadas espécies de aranhas, é sabido, conhecido, que a grande maioria das aranhas não é uma ameaça aos seres humanos. E mesmo aquelas que são venenosas, em sua maioria não são mortais. Ainda assim, os que possuem aracnofobia não podem nem sequer ver uma foto de uma aranha. Jamais conceberem estarem próxima de um animal deste. Há também aquelas pessoas que são tímidas ao extremo e que abominam falar em público, o que se denomina de glossofobia. Indivíduos glossofóbicos passam muitas dificuldades em sua vida, como passar incólume pela escola ou pela universidade, sem falar em público. E observe que para quem não tem dificuldade em ambientes fechados, ou com aranhas, ou falar em público, essas fobias, elas parecem até mesmo incompreensíveis. Mas para quem sofre delas, é preferível até mesmo sofrer situações reais de perigo e não enfrentarem de frente os seus maiores temores. O que fica de toda essa explanação inicial que fizemos é que o medo, ele é relativo. Ele varia de pessoa para pessoa. E além disso, muitas vezes é algo que está apenas na nossa mente, que não se justifica, a não ser para aquele indivíduo que sente aquela fobia, aquele temor. Na leitura do Evangelho de Mateus de hoje, capítulo 14, temos um episódio bem conhecido.
quando Jesus caminha sobre as águas. E apenas com esta definição poderíamos dizer que foi um evento milagroso de Jesus, em que ele demonstrou o seu grande poder. Poderia ser uma cena de um filme de ação, ou quem sabe, a cena de um filme de ficção científica, ainda que pela fé saibamos que ela de fato ocorreu. Mas sem perceber os meandros da situação, jamais diríamos que foi uma cena de filme de terror. Mas foi, para os discípulos. Do contrário, Jesus não teria falado para eles: coragem, não tenham medo. Para perceber esses contornos assustadores, precisamos observar os detalhes da cena de Mateus 14. Após a multiplicação de pães e peixes, que acompanhamos na semana passada, diz o seguinte o nosso texto: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, ali do lago de Genezaré, enquanto ele se despedia das multidões. Desde o capítulo 13, parece que estamos acompanhando o mesmo cenário, com pequenas variações. Ora, Jesus está sozinho, ele deseja ficar sozinho, e logo depois uma multidão o cerca. Ora, Jesus está num barco, ora em uma porção seca. E no início do texto de hoje, Jesus faz questão de despedir a multidão, porque era assim que os mestres de ensino faziam na época. Mas antes, ele diz para os seus discípulos irem em frente, para o outro lado do lago. O que mais uma vez demonstra a vontade de Jesus ficar como? Sozinho. Desde o relato da parábola do semeador, lá no capítulo 13, esta é a terceira vez que Jesus demonstra essa vontade. Se Jesus não apenas é o mestre da multidão, não apenas dos discípulos, mas também de nós hoje, que nos consideramos os seus discípulos, há muitas coisas a aprendermos nessa atitude de Jesus. Muitas vezes Jesus deseja ficar sozinho. De forma semelhante, é aconselhável que vocês também fiquem sozinhos. Mas não era porque Jesus não queria ver ninguém na frente dele, ou porque ele desejava uma vida de lobo solitário. Não é nada disso. Ele desejava aproveitar alguns momentos não de solidão, mas de solitude. E há uma grande diferença entre solidão e solitude. Em linhas gerais, solidão expressa a dor de alguém que foi abandonado, que está só, não por sua vontade própria. Já a solitude expressa a alegria de quem quer curtir alguns momentos sozinho, sem o incômodo de ninguém para realizar determinadas tarefas. E nós precisamos concordar. Há atividades humanas que são muito melhores de serem realizadas quando estamos sozinhos, como por exemplo, o estudo, leitura. Jesus aproveita cada pequeno momento que ele tem de solitude para realizar uma das suas atividades que ele mais gosta de realizar. E qual é esta atividade? A oração. Após despedir as multidões, diz o nosso texto que ele sobe a um monte a fim de orar sozinho. E ele provavelmente passou algumas horas falando com Deus, o Pai. E esta é uma lição que nós precisamos aprender.
precisamos aprender com o Mestre Jesus. Nós precisamos procurar pequenos espaços em nossas agendas multiatarefadas do dia a dia para falarmos com Deus em oração. Se Jesus sentia essa necessidade, Jesus é Deus, por que nós, que não somos Deus, desprezamos a oração? Devocionais em família são muito válidos, devem ser feitos, mas nada pode substituir a nossa conversa individual, a sós, com Deus. Após as suas orações, Jesus desce do monte e deseja ir ao encontro dos discípulos. Mas o barco havia sido levado pelas ondas. O vento era contrário ao local onde Jesus se encontrava. E nisto surgem os detalhes da nossa pequena cena de filme de terror. Diz lá o versículo 25 que de madrugada Jesus foi até onde os discípulos estavam, andando sobre o mar. Agora, vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Imagine que você está na companhia de bons amigos. Decidiram passar a noite pescando em alto mar. A noite está tranquila, sem nenhum grande movimento externo, apenas você e seus amigos curtindo aquele momento de descanso da mente das atividades rotineiras. Após algumas tentativas infrutíferas, a pesca assim nem foi muito produtiva e resolvem repousar. Esperam ali a chegada do novo dia. E de repente vocês observam um vulto, algo se movendo e vindo na direção de vocês. Está escuro, não dá para enxergar muito bem. E você está vendo que esse vulto está chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E algo tenebroso se aproxima de vocês. Os discípulos não têm nenhuma dúvida. Eles exclamam em alta voz: é um fantasma! Para nós que estamos distantes daquele cenário, parece até uma cena cômica, porque sabemos que não é um fantasma. Mas eu insisto, vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Era apavorante. E perceba que não era uma situação de perigo real. O vulto, o objeto distante se movendo na direção deles, com o tempo se corporificou e eles perceberam que era uma pessoa. Que a pessoa teria capacidade de caminhar sobre as águas. Só podia ser um ser sobrenatural, um fantasma. E diz o nosso texto que todos os discípulos foram tomados de medo e gritaram. Imaginem só, 12 homens gritando de pavor. Eles estavam assombrados. Mas quem não ficaria? E o medo muitas vezes funciona dessa forma. Todas as evidências apontam para uma catástrofe, um perigo iminente, e até mesmo uma figura sobrenatural que se aproximava do barco em que eles estavam. Como não sentir medo? Mas não havia risco algum para os discípulos. Jesus imediatamente responde: coragem, sou eu, não tenham medo. Como não poderia deixar de ser, o falastrão Pedro se coloca à frente dos outros discípulos e fala as seguintes palavras: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Percebam como há um misto de coragem em Pedro, e ele
se coloca à frente dos outros discípulos e se desafia a andar sobre as águas, mas há também um temor presente na conjunção condicional. Se é o Senhor mesmo, ele não tinha uma plena certeza. Jesus diz: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas até Jesus. A cena de terror é interrompida mais uma vez por uma cena de ação ou ficção científica, como queira. Agora não apenas Jesus anda sobre as águas, Pedro também anda sobre as águas. Imagine-se no lugar de Pedro. Quanta perplexidade, quanta emoção não devem ter contagiado o apóstolo naquele momento. Imagine ele pensando consigo mesmo: eu posso andar sobre as águas, eu posso andar sobre as águas. Mas os pensamentos de terror logo interrompem a emoção por caminhar sobre as águas. Pedro não enxerga mais Jesus, nem escuta a sua voz. Ele apenas repara na força do vento e sente medo. E logo depois de sentir medo, Pedro começa a afundar e grita desesperadamente: salva-me, Senhor! Mas espere aí, que pescador é esse que não sabe nadar? Pedro não sabia nadar? Em João 21 acompanhamos uma passagem que demonstra claramente que Pedro sabia nadar. Mas então por que Pedro se desespera e clama pela ajuda de Jesus? Só há duas possibilidades, estimado irmão e irmã em Cristo. A primeira, talvez porque a ventania fosse tão grande e o mar estivesse tão revolto, o lago, né? O mar da Galileia, que Pedro não pudesse se salvar, mesmo sabendo nadar. E nós sabemos por evidências históricas, geográficas, que de fato o mar da Galileia poderia ficar bem revolto. Segunda possibilidade, talvez Pedro estivesse tão concentrado nas adversidades, tenha ficado com tanto medo que tenha paralisado. Como nós vimos no início dessa reflexão, esta é uma das consequências do medo. O medo nos paralisa. Após isso, vemos que Jesus prontamente estendeu a mão a Pedro e o salvou. Mas não sem questionar Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? E neste questionamento de Jesus a Pedro, percebemos de onde vem o medo de Pedro. O medo de Pedro vem da dúvida. Enquanto ele observava Jesus, enquanto ele confiava nas palavras de Jesus, ele não se distraiu e ele caminhou sobre as águas. A partir do momento em que ele deu mais atenção ao vento, ao mar revolto, Pedro começou a duvidar e automaticamente começou a afundar. Amados irmãos e irmãs em Cristo, será que conosco não ocorre a mesma coisa que ocorreu com os discípulos? Será que não temos medo de algo que no final das contas não representa real risco para nós? Estamos apenas sendo levados pela sensação de temor que nos abate? Todas as pessoas que sofrem de fobias passam grandes apuros por possuírem um medo que apenas se justifica na cabeça delas. Imagine um claustrofóbico que não entra jamais em um avião.
ele dificilmente irá conhecer outros continentes, talvez perca grandes oportunidades na vida. Imagine um glossofóbico que não consegue falar em público jamais. Dificilmente ele poderá chegar a um cargo de chefia em uma empresa. Afinal, praticamente todos os líderes precisam falar em público. O medo nos aprisiona, nos faz refém, nos prejudica, nos paralisa, nos amordaça. Mas em grande parte das vezes ele é uma mera sensação, fruto da nossa mente, fruto também da dúvida. Quando duvidamos, tememos. Quando tememos, afundamos, assim como o apóstolo Pedro. E aí? Você, meu amigo, minha amiga, do que você tem medo? E será que o temor que você sente é real? Ou é fruto de sua imaginação? Sendo real ou não, há uma resposta cristã contra todos os temores. E a resposta é dada por Jesus, quando disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não importa qual seja a situação que você esteja atravessando. Talvez o seu temor seja do coronavírus. E nós sabemos muito bem que este não é um medo irreal. Afinal, somente em nosso país já ceifou a vida de mais de 100 mil pessoas. E por isso precisamos seguir todas as medidas prescritas pelas autoridades sanitárias. Distanciamento, máscaras, higiene rigorosa, tudo aquilo que todos vocês já conhecem. Por outro lado, não podemos paralisar diante desta ameaça. A vida continua enquanto estivermos aqui. Se tomarmos todas as medidas de precaução, podemos seguir em frente, na esperança de que em breve, com uma vacina, possamos retornar à nossa vida anterior. Mas mesmo antes da vacina, com todas as precauções, precisamos seguir em frente. Talvez o seu temor seja a crise econômica ou o desemprego. É um medo justificável? Sim, plenamente. Mas lembre-se, o Deus que jamais deixou faltar nada em sua vida não irá desampará-lo. Ele diz a você neste momento: coragem, sou eu, não tenha medo. Talvez o seu temor seja outro, mas não importa qual seja o seu medo. Eu me dou o direito aqui de fazer uma afirmação que eu julgo ser ousada, mas necessária. Ainda que o medo que você tenha se justifique racionalmente ou humanamente, espiritualmente, teologicamente, não há medo que se justifique. Isso mesmo. Não há medo que se justifique espiritualmente. Porque os nossos maiores inimigos, pecado, diabo, morte, foram vencidos. O mesmo que disse coragem, sou eu, foi o que afirmou a Moisés, ao ser indagado sobre como ele apresentaria Deus às pessoas. Diga apenas, eu sou. Graças ao eu sou, o Todo-Poderoso, temos vida. Graças a Deus, mesmo após a queda em pecado, houve um plano de salvação, cumprido rigorosamente por Jesus, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, venceu o poderio do diabo e 3 dias depois venceu a morte, ressuscitando. E por conta disso, podemos ter a plena certeza de que toda tempestade, maremoto, ventania, furacão, mar revolto, tudo isso irá cessar. De que o medo que sentimos hoje
é injustificável, porque Jesus está conosco. E ao terem a plena certeza de que Jesus era quem estava diante deles, e de que Jesus é Deus, quando Jesus sobe no barco, os discípulos o adoram, se prostram diante dele e dizem: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que nós também possamos reconhecer que mesmo em meio aos nossos temores, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Que possamos adorar e glorificar em espírito e em verdade ao único capaz de eliminar os nossos maiores temores, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Vamos orar pelo Moacir, pela Brenda e pela Yasmin, que são pessoas conhecidas do Wellerson. O Moacir então perdeu a esposa, a Brenda e a Yasmin perderam a mãe. E vamos orar para que Deus console estas pessoas. O Orsini agradece pela saúde de sua família e pede para que Deus o proteja na viagem que fará à Argentina. A Jasna irá viajar para Juiz de Fora, também pede proteção e que Deus possa estar com o pai dela, que fará uma cirurgia de catarata. E a Virgínia agradece pelo novo lar e pede para que a sua filha, a Esther, se recupere 100%. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, querido Pai, quantas coisas já ocorreram em nossa vida, quantas situações de temor, de medo, e que nós passamos e depois fomos ver que o monstro não era tão grande assim. Mas também passamos por situações de grande temor em que o medo se justificava. Mas o Senhor esteve ao nosso lado, nos livrando de todos os perigos. Obrigado, Deus. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu, nos colocando medo diante de situações que poderíamos complicar a nossa vida e especialmente a nossa salvação. Que nós possamos ter o único e verdadeiro temor que vale a pena nessa vida. Que possamos temer a Ti, querido Deus, o único que pode tirar a nossa salvação, a nossa vida eterna. E que nada neste mundo venha fraquejar a nossa fé. Que nós não percamos a certeza de que o Senhor sempre está conosco em todos os momentos. Colocamos em Tuas mãos todos os parentes, familiares das pessoas que perderam a sua vida na grande explosão que ocorreu lá no Líbano, em Beirute. Sabemos que foi uma situação em que muitos sentiram um terrível temor, e um temor que se justificava. Que o Senhor possa estar diante dessas pessoas que sofrem, e de maneira especial também dos cristãos que vivem em um país tão conturbado, em meio a conflitos religiosos, conflitos políticos. Oramos também pelo nosso país. Chegamos à triste marca de 100 mil vítimas. Ultrapassamos essa terrível marca. 100 mil vítimas do Covid. Que nós possamos encarar de frente este problema, sabendo que não é algo que não deva inspirar temor. Precisamos temer, mas não temer pela nossa vida eterna. Não temer no sentido de
esquecermos que Deus está ao nosso lado. E mesmo se nós perdermos a nossa vida neste mundo, nós abriremos os nossos olhos e estaremos com Jesus. E jamais percamos isso de vista. Colocamos em tuas mãos o Moacir, a Brenda e a Yasmin, que perderam respectivamente a esposa e mãe. Sabemos que perdas desse tipo são grandiosas para todas as pessoas. Coloca a sua mão sobre essa família e que eles possam ter a plena certeza de que o Senhor não os abandona e de que no Senhor há esperança da vida eterna e do reencontro. Oramos pelo Orsini e pelos seus familiares, agradecendo pelo Senhor conceder saúde a todos eles. E também pedimos que o Senhor o proteja na viagem que ele fará à Argentina, que ele possa ir, retornar em segurança e que eles possam continuar com saúde. Pedimos que o Senhor também abençoe a viagem da Jasna, Juiz de Fora, e de maneira especial o seu pai, que fará uma cirurgia de catarata. Que tudo possa ocorrer da melhor forma, que o Senhor esteja com os médicos e também com a recuperação dele. Agradecemos pelo fato do Senhor ter concedido um novo lar à Virgínia e à sua família. E pedimos que a pequena Esther tenha plena recuperação de sua saúde. Querido Deus, amado Pai, temos o Senhor por Pai perfeito e maravilhoso. Mas também podemos agradecer neste domingo pelos pais que o Senhor colocou em nossa vida. Agradecemos pelo Dia dos Pais. Sabemos que nem todos têm motivos para agradecer do ponto de vista humano, nem todos ainda têm pai, nem todos tiveram pai na vida. Mas sabemos que o Senhor sempre substitui, sempre coloca outras pessoas em nossa vida. E acima de tudo, o Senhor é o nosso querido Pai. Graças te damos por isso. Por tudo isso, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor esteja diante de ti para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abençoar-te. O Senhor esteja atrás de ti para guardar-te das traições das pessoas más. O Senhor esteja debaixo de ti para segurar-te quando caíres e para tirar-te da armadilha. O Senhor esteja dentro de ti para dar-te esperança quando estiveres triste. O Senhor esteja em torno de ti para defender-te quando te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para abençoar-te. Assim te abençoe o bondoso Deus. Amém. Muito bem, esperamos que este tenha sido o nosso último culto gravado, porque vamos agora passar para uma nova fase ainda dentro da pandemia. Continuaremos tendo cultos transmitidos, mas agora não mais pelo YouTube, apenas e exclusivamente pela live do Facebook. E não será uma coisa assim mais tão dirigida aos aspectos técnicos, como tentamos fazer, apesar de todas as nossas carências e dificuldades, especialmente as minhas, nesse campo. Mas, agora com o retorno dos cultos presenciais,
teremos então uma nova fase. Semana que vem eu já irei a Campos, aí na residência do Emanuel e da Franciele, e tomar os cultos. O último culto em Campos foi no dia 1º ou dia 2 de fevereiro. Então aí temos 6 meses, exatamente meio ano sem culto presencial. Vamos retornar lá. E também domingo, próximo domingo, às 15 horas, na residência da Dona Norma, em São Pedro da Aldeia. Lembrando que em Campos e em São Pedro, essas nossas duas missões, como que será essa nova fase? Os cultos serão feitos na residência das famílias, mas sem a presença das outras pessoas que não são parte dessa família especificamente. Claro que lá em São Pedro eu coloquei assim, alguns agregados, no bom sentido, claro, mas assim, conforme os grupos que eu distribuí lá, para que a gente tenha o menor risco de contágio, né? A gente sabe que os cultos são nas casas e a gente tem algumas restrições maiores nessas missões. Aqui em Macaé, a nossa restrição vai ser numérica, a 10 pessoas por culto. Então já na semana que vem eu vou lançar o cadastro, digamos assim, as pessoas poderão se cadastrar comigo previamente para participarem do culto. Já lançarei as datas do mês inteiro, e aí quem quiser, não, eu quero ir no culto de tal final de semana, já se inscreve de antemão. E lembrando que as vagas são limitadas a 10 pessoas, mas, eventualmente, se não tivermos todas as vagas completadas, mesmo quem já participou de um culto por mês poderá participar novamente. Não irá ser assim tão restrito, não, só posso participar uma vez por mês. Poderá participar mais vezes. Lembrando também, aqueles que não se sentem seguros ainda de retornar, nós não vamos aqui julgá-los, não vamos... a gente entende que tem pessoas com diversas situações, pessoas com idosos na família, pessoas que eventualmente têm alguma doença, né, uma comorbidade, como se diz, pessoas que trabalham na linha de frente, enfim. Entendemos todas essas situações, gente. A pregação, não entendam jamais isso. Quer dizer que o pastor pregou lá que ninguém tem que sentir medo, todo mundo vai para o culto. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que nós podemos, em Cristo, pela nossa fé em Deus, confiar que nós não podemos sair das mãos dele, mesmo que percamos a vida. Agora, nós precisamos preservar a nossa vida, sim. Por isso, mesmo retornando às atividades, iremos retornar cumprindo todas as exigências sanitárias existentes. Ok? Então, que tudo isso fique bem claro. Faço questão de deixar isso claro. Quem puder voltar, volte. Estamos com saudade. Estaremos felizes em recebê-los aqui. Quem não puder voltar ainda, paciência, esperamos um pouco mais. E eu lembro que eu posso ir até a residência de vocês, levar a Santa Ceia, fazer um devocional. Eu estou à disposição. É só me procurar. Beleza? E nossas atividades remotas na semana continuam. Terça-feira o nosso estudo bíblico por Skype, quinta-feira o devocional. Isso vai permanecer. Isso foi o que nós ganhamos com a pandemia. Não é que a gente só perdeu com a pandemia, né? Vamos olhar então pelo lado do copo meio cheio. Finalizamos então com a última música e que vocês tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana. Tempestade
Nos altos montes eu não temerei o mal. Me chamas para andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu possa confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem o que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Meu socorro vem de ti, meu refúgio é o Senhor. Eu descanso em ti, eu confio em ti. És meu Senhor, és meu Senhor. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem o que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Melhorou. Acho que sim. Ainda deu uma perdida. Não, tá bom. Eu vou escutar, gostei dessa música. Ela é bem legal. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, o conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se
vi em